Nós vamos começar a noite de hoje fazendo uma breve reflexão sobre a prece, né? O item da prece, ela está na lei da adoração, dentro do Livro dos Espíritos. E as perguntas são algumas, mas a gente só vai se ater às duas primeiras, que é a 658 e a 659. E a 658 faz o seguinte questionamento: a prece é agradável a Deus? Né? Aí, primeiramente, a gente pergunta: o que é prece? Né? O que é uma prece? Alguns chamam de oração, alguns chamam, vou rezar, vou orar. Mas, no final das contas, todos esses sinônimos, né, as diferenças entre eles são mínimas, né? Alguns dizem que é a questão de palavras repetidas, de orações já prontas. Mas, na verdade, todos esses sinônimos, todos esses substantivos nos levam a um mesmo objetivo, que é a ligação do espírito. Eu vou usar a palavra espírito porque eu não vou usar simplesmente homem, porque os desencarnados também oram, né? Também fazem prece. Então, o espírito, porque nós somos espíritos, é um momento de ligação do espírito com Deus. É a forma, é o instrumento, é a ferramenta mais poderosa que nós temos quando nós desejamos, queremos ou precisamos conversar com o Criador, né? Aí a pergunta: a prece é agradável a Deus? De uma forma já eu vou responder a pergunta, porque eu acredito que muitos de vocês também dariam essa resposta. Mas no íntimo da gente, é claro que sim. Por que ele não se agradaria quando nós nos lembramos dele, né? Quando nós reconhecemos a questão divina, né? Que nós não somos frutos de um acaso, mas sim filhos da criação divina. Então, quando nós nos lembramos de fazer uma prece, nós estamos nos lembrando de onde nós viemos e para onde nós iremos e onde também nós estamos, por que não, né? Então realmente, e através da prece a gente tem três formas, ou melhor, três fases de uma prece, de uma oração, de uma reza, né? Que é a questão do louvor, né? Que é quando a gente reconhece esse elo, essa ligação divina de Criador e criatura, né? É também um momento de nós agradecermos, né? Pela vida, pelas pessoas, pelo nosso trabalho, por tudo. A gente tem que agradecer até o mal que nos acomete, porque ele quer dizer alguma coisa para a gente. E se ele está ali é porque alguma coisa a gente tem que aprender com ele, né? E agradecendo e pedir, por que não, né? E como é que se faz uma prece verdadeira, né? Essa repetição de palavras bonitas, né? Exaltando a voz. Não. A melhor prece é aquela sincera. É aquela que vem do coração, né? Certa vez, uma pessoa do meu conhecimento estava com um problema muito sério. E ela, sem saber, né, fez uma das... Eu disse: olha, você sem saber fez uma das melhores preces que você podia ter feito. Ela fez assim: olha, Deus não é pai, eu vou falar para ele como se eu for, como de filha para pai. E é assim que a gente faz uma prece, a gente faz uma oração, a gente tem que se lembrar que ele quer o nosso bem, né? Que Deus, que Jesus, que todos os espíritos de luz, eles querem o nosso bem, né? No caso de Deus não, né? Que é o Criador. Mas assim, e quando a gente reconhece, se dispõe para essa coisa superior, né? Para esse plano maior,
e a gente coloca o nosso sentimento, o nosso coração, a nossa vontade nisso, nós vamos ser escutados, com certeza. Não precisa ser em voz alta, não precisa ser no meio de uma multidão. Você pode estar numa multidão em pensamento, fazendo uma bela prece, uma bela oração, desde que os seus sentimentos estejam conectados com o propósito ao qual você esteja orando ou rezando. Né? E ele, diante da resposta, ele continua assim: mas não creiais que Deus, né, que ele não seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta. Ele está querendo nos dizer aqui que até o homem fútil, egoísta e orgulhoso, a sua prece vai ser escutada. Mas, se isso for um ato de sincero arrependimento, né, a gente tem que entender que a prece, que a oração, ela é realmente uma forma de comunicação. Então, quando você estiver orando, rezando, fazendo a sua prece no seu lar ou em onde quer que você se encontre, lembre-se de colocar os seus melhores sentimentos nisso, de reconhecer a grandiosidade divina diante da vida que nós temos, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, né, no momento de provas e expiações, porque no mundo no qual nos encontramos. Pedir força, sobretudo, sabedoria, porque o resto vai vir se for do nosso merecimento e se for para o nosso bem, né? Porque às vezes nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa, né? E nós vamos ter o que nós precisamos para que a gente atinja o melhor potencial que nós possamos nessa fase na qual nos encontramos. Então, vamos nos lembrar de fazer prece, de fazer uma oração, não só quando a gente está naquela situação difícil, né? Mas quando a gente acorda, quando a gente se alimenta, quando a gente vê um irmão em necessidade, quando a gente vai dormir. Porque a gente, no dia a dia, a gente se envolve tanto com as coisas do mundo, com as coisas materiais, que a gente termina se esquecendo dessa ligação e dessa ferramenta tão poderosa que a gente tem, né? Ah, mas eu não sei rezar, eu não sei fazer uma prece, eu não sei oração. Não precisa saber, todo mundo já nasce sabendo. Basta você colocar o seu melhor sentimento nela e desejar os seus melhores desejos, né, para para si, para o outro. E não precisa ter palavra bonita, não precisa falar em voz alta. É em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento que a gente pode fazer. Então, lembre-se que nas dificuldades e nas fortalezas, e também nos momentos de alegria, lembremos de agradecer e de colocar na mão de Deus e de Jesus todas as nossas alegrias, felicidades, dificuldades e problemas. Porque nós não estamos sós e nós não estamos desamparados nunca, em nenhum momento. Basta que a gente se ligue, né, ao Criador, a Jesus e aos Espíritos amigos, para que nós possamos ser assistidos em todas as nossas necessidades. Né? Vamos pedir, sobretudo, sabedoria, né, para discernimento, equilíbrio e harmonia, porque isso por si só já nos dá um auxílio e uma segurança para tomar uma decisão, para receber uma inspiração, né?